E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vocês vão perceber que tem algumas coisas um pouco diferentes, né? O canal, as imagens aqui. Porque o que acontece? É, para facilitar para vocês aí, né? Para tornar o processo de vocês receberem essa aula um pouco mais fácil, eu vou criar isso daqui e vou testar algumas coisas novas também. Mas de imediato, isso daqui está sendo criado só para vocês terem essa facilidade em achar o meu conteúdo, né? Porque no outro lá eu tinha que deixar num listado e vocês tinham que acessar pelo link. Então, para você ver uma aula, você tinha que ir lá pegar o link, clicar, aí você tinha que abrir o vídeo, isso quando abria, né? Porque tinha gente que tinha problema. Então, para ficar mais fácil, para ficar mais dinâmico de vocês só assistirem a aula que vocês querem aí, eu vou começar a postar agora nesse outro canal que eu criei aí, que eu acho que fica mais fácil, né? Porque além de vocês receberem a notificação lá no Classroom, vocês vão receber a notificação aqui no YouTube também, se você se inscrever, né? E aí eu acho que fica mais de boa, tá? Aqui, vocês vão ver que tem algo meio estranho aí no canal em si, mas é porque eu queria testar algumas coisas novas, algumas ideias que eu já tenho há muito tempo. E aí eu vou aproveitar que, né, vocês têm essa aula online e vou começar a botar isso aí pra frente, tá? Então, hoje, como a gente tinha aí a nossa PGA na sexta-feira, eu vou aproveitar agora para a gente fazer essa revisão dessas questões, que eu acho que, por mais que não vá fazer tanta diferença assim, porque era de múltipla escolha e tal, não vai ter muita questão do meio certo, considerado assim. É, acho interessante trazer isso aqui, essa correção, porque, querendo ou não, esse conteúdo que vocês estão estudando agora, do primeiro ano, né, vai ser algo que lá na frente você vai falar: nossa, saudade de quando eu estudava esse conteúdo. Porém, se você chegar no vestibular da vida, esse conteúdo vai estar lá. Então, é igual eu falei para vocês, nenhum conhecimento de química é descartável. É igual você estudar biologia. Você começa estudando ali origem da vida, as células, aí depois órgãos, sistemas. Você vai tendo uma escalada desses conteúdos, porque querendo ou não, você precisa pegar essa base. Então vou deixar gravado a resolução dessa prova aqui, porque pode ser útil, tanto por uma questão de lá na frente eu vou fazer uma prova com esse conteúdo e aí eu vou revisar, né? Porque se o caderno do objetivo ele recicla muita questão, então uma questão, e eu usei muitas questões do livro, uma questão que vocês têm aqui no primeiro ano, vocês vão rever ela lá no terceiro, porque vocês vão revisar o conteúdo inteiro. Então, vou deixar gravado aqui para essa questão de você se corrigir aí, né? Você ver o que você acertou ou não. E também para você revisar num futuro, caso você queira, tá? Então, vou só colocar aqui para vocês a nossa aula. E aí o que acontece, tá? A nossa prova, ela foi baseada no TC, né? Eu já tinha avisado para vocês que a gente ia ter muito conteúdo aí que seria das nossas aulas, né? E o fato de ser dessas aulas era o porquê de eu sempre falar para vocês corrigirem, de vocês se esforçarem, porque é mais fácil você tirar 50 minutinhos ali para você entender e revisar o conteúdo do que você tirar 5 horas para você estudar para uma prova do outro dia. Então, tenta se organizar aí para ver essas aulas. Eu sei que não é 100% legal ter esse modelo online, mas eu prometo que as coisas vão ficar um pouquinho melhores, né? Vão ficar mais atrativas e vocês também têm que ter essa iniciativa aí de querer, né? Então, na nossa primeira questão, é muito parecida com aquela revisão que a gente fez. A diferença é o quê? Eu não coloquei aqui a parte da lei volumétrica. Por que que eu não coloquei a parte da lei volumétrica? Porque eu já tinha adiantado que esse conteúdo ele não é tão importante agora, em relação a cálculos, né? No terceiro ano, no segundo, aí vocês vão pegar para valer essa parte da lei volumétrica de Gay-Lussac, de uma molécula equivalente a um volume, né? Então, é algo diretamente proporcional ali. Então,
nesse início, a gente não tinha como trabalhar muita questão de cálculo com lei volumétrica. Lá no futuro vocês vão trabalhar isso. Então, as nossas leis experimentais aqui, que a gente vai se limitar para resolver essa questão da prova, é a lei de Lavoisier e a lei de Proust, tá? Essa questão, inclusive, estava lá no nosso TC, né? Não sei se vocês se lembram dessa questão, mas a gente resolveu ela no nosso primeiro TC pós-prova. Então, aqui, ele dá um experimento onde A vai reagir com B e formar C, né? O que ele traz aqui no nosso primeiro experimento? Que ele vai reagir 40 gramas mais X de B e vai formar 56, certo? Porém, observando esses dados que ele traz para a gente aqui, fica uma peça faltando. É igual você, sei lá, utilizar 10 gramas de ingrediente para fazer um bolo e você fazer um bolo de 2 quilos. De onde que surgiu essa tanta de massa aí? De onde veio essa diferença do que você tinha de ingrediente para o que você teve no final? E é justamente isso que fala Lavoisier. Quando você tiver em um sistema fechado, realizando uma reação química, a sua massa vai ser conservada. Então, tudo aquilo que você estiver misturando lá no início vai sair como produto. Tudo que você está reagindo, a massa daquilo tudo, vai dar a massa do que você vai produzir ali no final. Então, Lavoisier traz aquela. Não traz a frase em si, mas a gente lembra daquela frase que é: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E traduzindo isso aqui para o nosso conteúdo, seria o quê? As coisas não vão surgir do nada, né? Um bolo que você usou 10 gramas não vai do nada ficar com 2 quilos. Ou então, se você usar 10 gramas de ingredientes ali, você não vai fazer um bolo de 1 miligrama, né? Você não vai diminuir a massa dele. A massa vai ser conservada. O que você tem antes vai ser a mesma coisa que você tem depois. Então, 40 gramas de A formou 56 gramas de C, tá faltando alguma coisa? Né? Não tá batendo esses dois valores aí, porque a massa tem que ser igual. Porém, ele não falou qual é o valor de X. Então é aqui que a gente entra para falar. Tá, 40 não vai formar 56. Por quê? Porque tá faltando mais uma massa a ser descoberta ali. Então, se a gente fizer um cálculo bem simples aqui, ó, 40 gramas mais X, que é a massa do meu reagente, tem que ser igual à massa do meu produto, que é o quê? 56 gramas. Vou isolar esse X. 56 menos 40 vai dar 16. 16 gramas. Nessa aqui, você já poderia excluir algumas possibilidades, né? Você já excluía a letra A, você já excluía a letra C, e aí você ficava com três opções agora. Agora você vai descobrir Y e Z e vai chegar nessa resposta, né? Então, 16 gramas é a mesma coisa que X, certo? Porém, no meu segundo experimento, o que acontece? Ele não me traz a massa de A e ele também não me traz a massa de C. A única massa que ele me trouxe é a massa de B, certo? Porém, o que a gente consegue perceber? X aqui é 16, né? E ali embaixo, no meu segundo experimento, essa mesma massa de B agora é 32. Que relação eu consigo estabelecer entre 16 e 32? Se a gente pegar 16 mais 16, dá quanto? Dá 32. Ou seja, aqui na minha massa de 32, eu tive o dobro. Ou seja, ao invés de eu utilizar 16 gramas de B, eu estou usando o dobro disso. Se eu estou usando o dobro de B, eu tenho que respeitar a proporção. E o que que me fala aí a proporção, né? Mais especificamente a lei de Proust, que é a lei das proporções múltiplas. A lei de Proust, ela traz o seguinte: se a minha massa de B ou a minha quantidade de B está dobrando, significa que a minha quantidade de A também e a minha quantidade de C também, né? A lei em si não fala isso, mas na prática é só isso. Então, se eu estou percebendo que B vai dobrar para a minha reação acontecer, eu também preciso dobrar a quantidade de A. E se eu estou dobrando o valor dos meus reagentes, né? Digamos aí que você está utilizando
20 gramas ali de ingredientes e tal, e está produzindo 20 gramas de bolo, 20 gramas de um doce, digamos assim. Se agora, ao invés de 20 gramas de ingrediente, você utilizar 40, você vai produzir quanto? O dobro do que você ia produzir antes. Então é isso que vai dar a nossa ideia da nossa questão. Se eu estou usando o dobro de B, para minha reação acontecer, eu preciso do dobro de quem também? De 40. Assim como, depois que eu fazer esse dobro, que vai dar 80 gramas, agora eu estou utilizando o dobro de reagentes. Então, essas 56 gramas que a gente tinha antes aqui, ó, elas não batem mais. Por que que elas não batem mais? Porque eu estou utilizando o dobro. Se eu estou utilizando o dobro, eu vou produzir o dobro. 56 vezes 2 vai dar quanto essa conta aí? 112. 112 gramas. E aí a gente volta nas nossas possibilidades, ó. Y igual a 20, errado, né? Isso seria se a gente dividisse por 2, coisa que a gente não fez. Sobrou letra D e letra E. Na letra D é 102 e o nosso resultado dá 112. Então era a letra E, tá? Bem de boa essa questão aí. Segunda questão, né? Essa questão, se a gente for comparar com a nossa revisão, o que que ela trazia pra gente? Que era a parte que era do gás GLP, né? Do botijão de gás que eu falei para vocês. Quais são os processos que acontecem? Que você abre o botijão, dentro ele está líquido, depois ele se torna gasoso, e depois ele sofre uma queima. Esse processo dele sair do líquido para o gasoso é o que? Físico-químico. Ah, o processo dele queimar é físico ou químico? Descreva cada um deles, tá? Então aqui seria a mesma lógica. Questão 2, então. Em um laboratório, um cientista está prestes a fazer a descoberta de um elemento novo de um asteroide que caiu. Para isso, ele pegou uma amostra e realizou os seguintes passos. Primeiro, o cientista aqueceu a amostra da rocha até ela se tornar líquida. Então, o que que você está fazendo? Você pegou a rocha, e a rocha é qual estado físico? Sólido. Então, você pegou a sua rocha ali, vamos fingir que essa rocha era quadrada. E aí, no momento que você aqueceu, você conseguiu transformar ela em líquida, tá? O que que aconteceu? O que que você tinha antes? Você tinha uma rocha e um elemento novo. E depois, você tinha essa mesma rocha, esse mesmo elemento novo, só que agora ela estava líquida. Teve alguma transformação? Os átomos desse elemento novo, desse asteroide que está na rocha, mudaram, assim, de configuração? Eles se formaram ali outro composto? Não. Eles continuam sendo a mesma coisa. O que você tinha antes, você tem depois. Logo, a nossa primeira aqui é física. Mas depois, o que que ele traz? O cientista depois, ao misturar gás oxigênio à rocha, agora líquida, e era para ter uma vírgula aqui, né? Agora líquida, percebeu que a mesma aquecia muito e havia mudança de cor. Então, o que que ele observou aqui? Ele pegou essa rocha líquida agora ali, né? E ele foi lá e adicionou gás oxigênio, que é O2. Eu não sei o que que foi formado, mas eu consegui perceber o seguinte: quando ele fez essa mistura com gás oxigênio aqui, o que que aconteceu? A gente teve um aquecimento, ou seja, a gente conseguiu perceber liberação de calor. E eu também percebi que teve o quê? Uma mudança na coloração. Ou seja, essas duas características que aconteceram quando a gente teve essa mistura do gás e oxigênio me indicam uma reação química, tá? Eu não sei ao certo o que que aconteceu. Eu não sei ao certo o que esse elemento novo formou, se ele formou um sólido, se ele formou um líquido, se ele formou um gás, se ele formou um ácido, eu não sei.
O que eu sei é o seguinte: quando eu misturei esses dois, aconteceu um aquecimento e houve mudança na coloração, tá? Então a minha rocha, sei lá, vamos dizer que ela era preta. Quando ela foi misturada ali, essa rocha líquida em si, com o gás oxigênio, ela ficou roxa. Houve uma reação química? Com certeza, tá? Com certeza houve uma reação química ali. Então, esse processo, o fato de ter acontecido uma reação química, me indica o quê? Que os átomos dessa minha rocha líquida ali, eles se rearranjaram com o gás oxigênio e formaram uma coisa nova, que eu não sei o que que é. Então, aqui é química. A diferença aqui dessa questão para revisão é que lá a gente estava falando sobre o gás GLP. Então a nossa resposta correta aqui é qual? Os passos realizados pelo cientista na ordem foram de letra A, transformação química e depois transformação física? Não, né? Apenas transformações químicas? Também não. Se você pega um gelo e coloca ele fora do congelador e ele vira líquido, você não está fazendo uma reação química, você está transformando o estado físico dele. Você só está mudando a configuração ali, se eles estão afastados ou se eles estão juntos, né? Então, tem nada a ver. Apenas transformações físicas também não. Na transformação física, a gente não tem muitos indícios, né, de que ela está acontecendo. Em uma transformação física é muito nítido a transformação em si. Por quê? Se você rasga um papel, você sabe que aquele papel foi rasgado porque você mesmo rasgou ele. Então agora ele está separado, né? Agora, se você queima o seu papel, no início você tem a chama e o papel. E depois, o seu papel, ele começa a ficar escuro, ele começa a soltar fumaça, ele começa a soltar cheiro. Então você tem mais indícios, né? Você consegue perceber de outras maneiras. Por exemplo, se eu eh, rasgar um papel e der para vocês aí esse papel e falar assim, não sei quem rasgou, né? Vocês vão perceber, o único jeito de vocês perceberem que aquele papel tá rasgado é vocês verem se ele tá retinho, se ele tá rasgado de um jeito estranho e tal. O único indício que ele foi rasgado é você perceber isso. Agora, se eu queimar um papel, você pode perceber que esse papel está sendo queimado como? Se ficou calor, né? Porque ele vai começar a soltar, vai liberar calor, né? Porque ele está sendo queimado. Se o seu papel começou a ficar escuro, se o seu papel começou a despedaçar, se o seu papel está soltando cheiro, se o seu papel está soltando fumaça, são muitos indícios, são muitas evidências de uma reação química. Então, transformar ela de rocha sólida para rocha líquida não é um processo químico, tá? Você só está mudando ele ali. Por fim, letra D, transformação física e depois transformação química. Exatamente, né? E na letra E, fala ainda, aquecimento e mudança de cor repentina não são indícios de uma reação química. Completamente errado, tá? Aquecimento e mudança de cor repentina são indícios de uma reação química. Por exemplo, queima, né? Quando você está fazendo comida e o seu botijão ali, você está utilizando gás para aquecer a panela. Não está calor? Sim. Por quê? Porque está acontecendo uma reação química. Não é o seu fogão que magicamente está queimando ali, né? Está fornecendo chamas para sua panela esquentar. Não, aquilo ali é uma reação química contínua. O seu gás vai sendo consumido ali, vai formando uma reação química que libera calor, e essa liberação de calor forma a chama e esquenta tudo. Por isso que a gente precisa trocar o gás, porque esse gás ele é utilizado para uma reação química. Então ele não é eterno, aquela chama não é eterna, tá? Então letra D, nossa resposta correta aqui. Vamos para a letra E. Essa daqui eu falei bastante sobre ela em sala. Falei que ia cair uma questão parecida. E espero que vocês tenham lembrado da minha fala, tá? Por quê? Eu coloquei uma questão na revisão que era sobre a sacarose. Da sacarose não, da respiração celular. Nessa respiração celular, eu coloquei todos os valores altos. Eu falei é,
6 moléculas de glicose vão reagir com 12 de oxigênio, vão formar 12 de dióxido e 12 de água, né? Porém, lá no final, a gente montou a equação corretamente, a gente colocou os números como coeficiente estequiométrico, colocamos as fórmulas moleculares, o C6, H12O6, porém, faltava mais uma coisa. Vocês escreveram tudo bonitinho lá, mas faltava só mais uma informação, que era: toda vez que você escrever uma equação química, você tem que reduzir todos os valores, tá, ao menor número possível. No meu caso, e no caso de vários vestibulares, esse menor número, ele sempre vai ser inteiro. O que significa isso? Ah, o meu valor, ele só pode ir até um máximo de 1. Se eu tiver 1,5, isso daqui já não é mais um número inteiro. Então, eu tenho que respeitar também até onde eu posso simplificar sem formar uma fração, sem formar um número quebrado. Isso, lembrando, vocês estão no primeiro ano, mas vale o aviso que a maioria dos vestibulares, tá? Inclusive esse aqui da Unicamp, eles têm essa ideia. A questão eu adaptei, mas essa questão da Unicamp também tinha a mesma ideia. Eles trazem essa noção de que é melhor você trabalhar com números inteiros, né? Porque como é que pode você ter um meio de uma molécula? O que que é um meio de uma molécula? Isso existe, mas o que que é um meio de uma molécula? Fica mais difícil de explicar. Então é melhor você trabalhar com esses números inteiros. Então o que que a gente tinha que observar? Ali no enunciado, eu falei que os átomos de nitrogênio são as bolinhas com X. E os átomos de oxigênio são as bolinhas ali vazias, né? As bolinhas totalmente brancas. Nesse caso aqui, a gente teria que observar o que está acontecendo nessa transformação. Aqui, eu consigo observar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho duas bolinhas aqui de X juntas. Cada bolinha dessa não é um nitrogênio? Sim. Então aqui eu tenho um nitrogênio que está agrupado com outro nitrogênio. Como é que eu posso escrever o nome dessa molécula? Eu tenho dois átomos, né? Eu vou escrever assim? Não, né? Porque isso aqui significa que eu tenho dois átomos de nitrogênio. Porém, esses dois átomos estão separados. E se eu escrever assim? O que significa isso? Isso significa que eu tenho uma molécula que ela tem dois nitrogênios agrupados, não separados. Então a gente teria que contar aqui, ó, quantas vezes isso acontece. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho três e aqui eu tenho quatro. Logo, eu tenho quantas moléculas de N2? Quatro. Então aqui vai ficar 4N2. E agora eu vou entender o que são esses valores ali, né? Essas bolinhas brancas, né? Totalmente vazias dentro. E a gente sabe que é um oxigênio. Porém, o que acontece? Eu tenho aqui duas, né? Então isso aqui é um O2, correto? Sendo um O2, quantas vezes eu tenho essas moléculas aí? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então essas minhas quatro moléculas de N2 vão reagir com 8 de O2. Tem mais alguma coisa aqui que está reagindo? Não, eu grifei tudo, né? O que a gente está formando a partir dessa reação ali? Eu estou formando alguma coisa que tem o quê? Um átomo de N, e esse um átomo de N, a gente tem um agrupamento aí de dois oxigênios. Então, o que eu estou formando? Como é que eu poderia escrever isso aqui? Eu poderia escrever assim, ó, NO. Não. Por quê? Porque se eu tenho dois átomos de oxigênio, é mais fácil eu escrever eles assim, ó, NO2. E quantas vezes isso se repete? Se repete uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, tudo isso que eu estou reagindo ali vai formar quantas moléculas? 8 de NO2. Beleza? Mas olha aqui o que eu grifei. E botei em negrito, né? Grifei não. Menores números inteiros possíveis como coeficiente estequiométrico. Esses valores aqui que eu trouxe para vocês, eles são os menores valores possíveis? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho um 4,
eu tenho um 8 e eu tenho outro 8, certo? Existe alguma maneira de eu simplificar esses valores aqui? E aí? Tem algum jeito de você simplificar esses valores ainda mais do que está ali? Tem. Como? Você vai pegar e encontrar qual é o número que consegue dividir todos eles. Como que a gente consegue dividir todos esses valores ali? Eu consigo dividir 4 por 4? Sim. 4 por 2? Consigo também. Então, aqui os meus candidatos são quem? Dividir por 2 e dividir por 4. A gente tem que achar o nosso divisor comum. O 8, eu consigo dividir ele por quanto? Eu consigo dividir ele por 2, por 4 e por 8, né? Qual desses aqui aparece para que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo? 2. Espera aí. Os dois aqui. E o 2 e o 4 lá. Né? 2 e 4 ali, o 2 e 4 aqui. Então, eu consigo dividir esses dois números por dois valores, ou por 2 ou por 4. Qual é o maior valor que eu consigo dividir esses dois? 4. Então, se eu dividir esse 4 por 4, vai dar quanto? 1n2, certo? E se eu pegar 8 dividido por 4, dá quanto? Dá 2O2. E se eu ainda querer formar ali, ó, 8NO2, porém agora eu dividi por 4 também, vai dar 2NO2. Então, qual é a nossa resposta correta aqui? A nossa resposta correta é a nossa letra D aqui, ó, que vai bater certinho os nossos valores. Beleza? Seguindo, questão 4. Dada a seguinte equação química não balanceada, então, né, eu trouxe a informação aí, não balanceada. Qual a alternativa à reação está devidamente balanceada? E aí, nessa questão, é aquela parte que eu trabalhei bastante com vocês, que é o seguinte. A gente tem o nosso o macete lá do macho, né? Ele é uma regra? Não. Ele tem suas exceções, né? E aqui eu estou trazendo para vocês a ideia de balancear com números inteiros e não balancear com valores quebrados ali. Nesse nosso caso, o que a gente teria que fazer primeiramente? A gente teria que dar um jeito de balancear o oxigênio primeiro. Por quê? Se a gente analisar aqui, ó, vou analisar e já vou colocar os valores de... Espera aí. E vou colocar os valores de todo mundo aqui já, ó. Tá? Então, o manganês ali, o Mn, ele tem quantos? Desse lado eu tenho 3. E do outro lado? Eu tenho 1. O nosso alumínio é outro metal. Ele, então, vai ser o próximo a ser balanceado. Al1 e Al2. Lá no final eu vou me importar com o oxigênio. Quantos a gente tem antes da seta? 4. E esse daqui? 3. Opa, então aqui eu consegui identificar alguma coisa, ó. O4 e O3. O que significa isso? Que desse lado eu tenho um valor par e desse lado eu tenho um valor ímpar. Isso daqui serve para quando eu quero calcular o balanceamento só com números inteiros? Não, porque esse oxigênio vai me dar dor de cabeça, ele não vai me ajudar, ele não vai se balancear sozinho se eu balancear todo mundo primeiro. Então, o que eu tenho que fazer antes de tudo? Eu tenho que deixar esse valor ímpar um valor par. E como que eu faço isso daqui? Eu vou pegar esse O3 e pensar, como que eu consigo tornar ele par? Os valores que a gente coloca aqui, ó, todos eles multiplicam as atomicidades. O que são as atomicidades? Os valores pequenininhos. Então, eu tenho que pensar o seguinte. Tem algum valor que eu consigo multiplicar um valor ímpar e ele vai dar par? Sim, qualquer valor par. Porém, aqui, como a gente quer os menores números inteiros possíveis, eu vou colocar o menor número par, que é o 2. E se eu balancear com um 2 e não der certo? Aí você vai para o próximo menor número, que é o 4.
não deu certo, vai para o 6, para o 8, para o 10, para o 12, por aí vai. Então, nesse caso, bastava a gente transformar esses dois valores, um par e um ímpar. Nesse caso aqui, vai ficar como? 2 vezes 2 átomos de alumínio vai ficar como agora? 2 vezes 2, eu já tenho agora 4 átomos de alumínio, e não 2. Agora, se eu pegar 2 vezes 3 ali do nosso oxigênio, quanto que a gente tem agora? 6. Então, eu tornei o valor par agora? Sim, tá tudo tranquilo para eu conseguir fazer o meu balanceamento agora. Beleza? Então, vamos lá. Se a gente fizer esse balanceamento ali de boa, o que vai acontecer? Vejam aí comigo. Ó. Desse lado, eu achei um valor de 6, né? Vamos tentar balancear o oxigênio lá do outro lado agora. Que número multiplicado por 4 dá 6? Ó, vamos pensar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Putz, então não vai dar certo. Por quê? Eu coloquei aqui o meu menor valor par, que é o 2, e não deu certo esse meu balanceamento. Mesmo que eu tenha deixado os dois lados do oxigênio pares. O que eu tenho que fazer agora? Se não deu certo com o 2, eu vou tentar com o próximo menor número par, que é o 4. Colocando esse 4 ali, vai dar o quê? Agora, eu tenho que trocar todo mundo. De alumínio, 4 vezes 2 vai dar 8. De oxigênio, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, beleza. Aumentamos os valores, mas pelo menos a gente sabe que com o nosso 2 não tinha dado certo. Vamos para o próximo. Se a gente pegar aqui agora, que valor a gente consegue multiplicar por 4 e dar 12? Vamos lá. 4 vezes 1 dá quanto? 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. Então, o número que eu preciso colocar aqui é justamente o 3. 3 vezes 4 vai dar 12, e aí eu consegui balancear o meu oxigênio, que seria um problema para a gente aqui. Então, aqui vai ficar 12, né? Porém, com isso, eu também mexo na minha quantidade de manganês, do meu Mn. Esse meu Mn ali, antes eu tinha 3, porém agora eu tenho que considerar que esse 3 aqui vai multiplicar com o 3 de lá. 3 vezes 3 vai dar 9. Beleza, vou balancear agora quem? O manganês. Aqui eu só tenho um átomo, então qualquer número que eu colocar aqui vai ser multiplicado por 1. Que número eu preciso balancear? O 9, então eu coloco ele aqui, tá? Só mudar a coloração. Então aqui seria 9. Por fim, falta só o nosso alumínio. E o alumínio, quanto que a gente tem que balancear ali? De um lado eu tenho 1 e do outro lado eu tenho 8. Então, eu vou balancear ali e colocar um 8. De boa. Então, 8 aqui. Tá todo mundo balanceado? Sim. Né? Esqueci aqui do manganês. Tá todo mundo balanceado? Sim. Tem como você simplificar este valor? Pergunto para vocês. Tem algum número aqui que eu consigo dividir e chegar em um valor igual para todos? 3 dividido por 3 é o único valor que a gente consegue, ou 3 dividido por 1, não vai fazer a menor diferença, e 8 a gente só consegue dividir por 8 e números pares. Então, eu tenho 3, que é o número ímpar, e 8, que é o número par. Eles não vão bater ali, eles não vão chegar em um acordo de divisor comum. Tem como você simplificar esse valor? Não. Então, a nossa equação correta é a que a gente acabou de balancear, tá? A única que você tinha que tomar cuidado era a de cima, que era a questão 3. Mas nessa 4 aqui era só você balancear e ser feliz. Beleza. A quinta questão, que a gente fez bastante ela, e inclusive repeti ela na revisão, né? Aqui a gente tem as espécies químicas, que elas vão representar átomos com igual número de prótons. O que significa isso daqui? Que eles são isótopos. E o que são os isótopos? São aqueles que têm mesmo número de prótons ou mesmo número atômico. Por que mesmo número atômico? Porque número atômico é o número de prótons, né? Porém, ele quer saber o número de nêutrons encontrados em A e em B também. Beleza, a única informação que ele trouxe para a gente é que eles são isótopos e que eles têm mesmo número de prótons.
Mas, vamos analisar o seguinte. Se o meu número atômico é a mesma coisa que o meu número de prótons, o que é o meu número atômico aqui? Em cima sempre fica a massa e embaixo sempre fica o número atômico. Então, o meu número atômico aqui, por mais que a gente não tenha valores, é x mais 5. E o de B? 2x menos 10. Porém, né, eu não sei esse valor de x. Eu não sei qual é esse número atômico como um número real. Então, a única informação que eu sei é que esse mesmo número atômico de A, x menos 5, é igual ao número atômico de B, que é quanto? 2x menos 10. Essa é a única informação. Por quê? Porque eles têm mesmo número de prótons. Eu não sei quais são os valores ali. Eu não sei se é 10, se é 8, se é 9, mas eu sei que eles são iguais. Então a gente faz aqui uma equação matemática. Vai ficar como? Vou isolar as nossas incógnitas, que é o x. Vai ficar x menos 2x igual menos 10. O menos 5 aqui era o quê? O nosso menos 5, ele era positivo, né? Ou ele era positivo. Eu que anotei errado. Ele era positivo, então ele vai passar negativo. Aqui vai ficar menos x igual a menos 15. Eu tenho um valor negativo dos dois lados, então vou multiplicar todo mundo por menos 1 dos dois lados ali. Isso vai dar aqui x é igual a 15. Eu sei o valor de x, mas x é o meu valor de número de nêutrons? Não. Ele também não é nem o meu valor de número atômico e muito menos o meu valor de massa. Como que eu vou achar o meu número de massa e o meu número atômico? Fazendo a substituição. Então aqui, 3 vezes x vai dar 45. X mais 5, 15 mais 5 vai dar quanto? Aqui vai dar 20. Ali do outro lado, 3x a gente já sabe que é 45, mas e menos 2 vai dar quanto? 43. E agora o meu número atômico ali é 2x menos 10. 2 vezes 15 vai dar 30. 30 menos 10 vai dar 20. A gente precisava ter calculado o número atômico do B? Não, porque o mesmo número atômico de A é o mesmo número atômico de B. Então não precisava nem ter substituído ali no X, porque eles tinham que dar sempre o mesmo valor, tá? O que a gente tem que fazer aqui agora? Encontrar o número de nêutrons. E como é que a gente encontra esse número de nêutrons? Lembra da fórmula lá? Ó? Massa atômica é igual a número atômico mais número de nêutrons. Eu sei a minha massa e eu sei o meu número atômico, mas eu não sei o meu valor de nêutrons aqui. Como que eu vou resolver esse problema? Eu vou fazer uma regra de 3 não. Eu vou fazer ali uma equação matemática. Pegando o A, como que vai ficar aqui? 45 é igual a 20 mais N. Passo o meu 20 lá para o outro lado. 45 menos 20 é igual a N. 45 menos 20 vai dar 25, tá? Para agilizar, o que vocês podem fazer? Toda vez que vocês quiserem encontrar o número de nêutrons, é só você pegar o número de cima menos o número de baixo, ou seja, massa atômica menos o número atômico. Então, 43 menos 20 vai dar quanto aqui? 23. Então, a nossa resposta correta, respectivamente, ou seja, primeiro o valor de A e depois o valor de C, ou o valor de B, vai ficar como? 25 e 23, letra A. Questão do nosso TC também. Agora de balanceamento aqui, ó, sabendo que o titânio tem número atômico igual a 22, a distribuição eletrônica do elemento no estado fundamental é. Então vamos lá. Aqui eu ainda coloquei o diagrama para vocês lembrarem. Lá para frente eu não vou passar esse diagrama, mas saibam aí que esse diagrama não é colocado em prova. Quando você for fazer um vestibular, não vai ter o diagrama lá para você balancear nem nada do tipo. Então é melhor vocês se acostumarem a decorar ou aprender ele de um jeito que vocês lembrem lá no futuro. Então aqui a gente teria que fazer esse balanceamento. A única informação que ele me dá do titânio é que ele tem um número atômico igual a 22, né? E eu acrescentei aqui o seguinte, ele está no estado fundamental. O que significa isso?
Se ele está no estado fundamental, significa que ele está em um estado eletricamente neutro. E o que tem carga no nosso átomo? Eu tenho prótons e eu tenho elétrons, né? São as minhas duas coisas com carga. O próximo é o nêutron, mas o nêutron não tem carga, ele é neutro. Se eu falo que ele é eletricamente neutro, significa que eu não tenho nem mais prótons e nem mais elétrons. Eles têm exatamente a mesma quantidade. E aí a gente traz ali a nossa noção de número atômico, que é número de prótons. Mas se ele está eletricamente neutro, o meu número de prótons também é meu número de elétrons. Então, qual é a quantidade de elétrons que eu vou distribuir? 22. Distribuindo ali nosso diagrama, né? Eu não faço assim, mas possivelmente vocês fizeram desse jeito. Aqui vai ficar um S2. Cheguei no final da seta, volto para o começo da próxima. 2S2. Cheguei no final da seta, volto para o começo da próxima. 2P6, depois 3S2, final da seta, volto para o início da próxima. 3P6, 4S2, cheguei no final da seta, volto para o começo da próxima. Até agora eu distribuí quantos elétrons? 2 mais 2, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 16, mais 2, ou 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Cheguei no final da setinha. Para eu chegar em 22, falta mais 2 elétrons. Então aqui no 3D eu vou colocar 1, 2. E aqui está a nossa distribuição eletrônica do que seria o nosso átomo de titânio. Beleza? Se você seguisse o diagrama do jeito que eu coloquei ali, seguindo a setinha, chegando no final, indo para o início da próxima, você respondia numa boa, porque todas as nossas opções aqui, ó, estavam trocadas. Sempre era um caminho impossível. Ou você tinha mais elétrons, ou eu tinha colocado um número maior do que cabe, tipo aqui 3P7, nem cabe 7 elétrons no P. Aqui eu pulei o que seria a nossa camada 4s. Então era só você observar. Aqui dava 24 elétrons. Então tava bem na cara qual era a nossa resposta aqui. Aqui não chegava nem no valor e tinha um 2D aqui que nem existe. A nossa única correta seria a nossa letra D, que vai bater ali com o nosso na nossa distribuição, tá? Na questão 7, ela é tão besta, mas tão besta, que na revisão eu tive que dar um jeito de ensinar isso para vocês sem dar a resposta do que seria na prova. Por quê? Lembra daquela questão que eu perguntei para vocês? Por que que o átomo de hidrogênio, por que que o elemento hidrogênio, ele não pertence a nenhum grupo? Qual era a nossa resposta? Porque ele não tem semelhança com ninguém da coluna dele. Ele tá lá na primeira coluna, mas ele é igual àqueles elementos da primeira coluna? Não. Ele tá ali meramente por uma posição de distribuição eletrônica, porque ele termina em S1. Os elementos terminados em S1 ficam ali naquela primeira coluna. Com exceção de quem? Do hélio. O hélio termina em S2, só que ele fica na coluna do P6, lá do outro lado da tabela periódica. Então a lógica da nossa tabela, ela é construída para organizar os elementos por propriedades semelhantes, né? Então, se a gente pegar e colocar aí essa distribuição eletrônica, ou essa distribuição eletrônica dos elementos, a gente vai ver que eles têm algo em comum. Eles vão todos terminar em S1 ou em S2, e eles vão estar na mesma coluna, e aí com isso eles vão ter propriedades semelhantes e por aí vai. O problema se torna o quê? Quando você pega esses elementos que são exceções, tipo o hidrogênio e o hélio, né? Que eles estão fora um pouco ali da lógica. O hélio, ele só está naquela coluna, na última, mesmo que ele não termine em P6, porque ele é um gás nobre, tá? Ele tem as mesmas propriedades de todos os elementos que estão ali. O hidrogênio, ele só está na primeira coluna porque ele termina em S1, mas ele também não pertence a nenhum grupo. Por quê? Porque todo mundo que está ali é extremamente reativo, todo mundo que está ali é sólido em temperatura ambiente, todo mundo que está ali tem propriedades explosivas, reativas, tá? Então, cálcio, nitrogênio, cálcio não, nitrogênio, nossa, nitrogênio, sódio, potássio, lítio, esses elementos que estão ali na mesma coluna do hidrogênio, eles têm propriedades muito semelhantes, menos o hidrogênio. Então, qual é a lógica da sua questão aqui? Se você ainda não pegou o macete para responder.
O oxigênio tem propriedades semelhantes com os seguintes elementos. Quais vão ser os elementos que ele tem propriedade semelhante? Os elementos da coluna dele. Então, aqueles elementos que estão ali no mesmo grupo, né, na mesma coluna do oxigênio, eles vão ter propriedades semelhantes. Preciso falar quais são essas propriedades? Não, tá? Mas eles têm propriedades semelhantes. A nível químico da coisa, eles são parecidos. Talvez eles sejam distintos, né, em outras características, mas na propriedade química, eles são parecidos. Então, o nosso oxigênio aqui, ele está lá na família dos calcogênios. Essa família dos calcogênios, a gente vai ter quais elementos aqui, ó? Na, K e Mg. Na e K são da primeira e o Mg é da segunda. O nosso oxigênio é lá da nossa família do grupo 16, lá do outro lado da tabela periódica. Carbono, carbono aqui, ó, ele é do nosso grupo 14. O flúor do 17. O cloro também é do 17. O S aqui, ó, o nosso S, ele é o enxofre, tá? E se vocês fossem lá na tabela periódica que estava na prova, o enxofre, ele ia estar aqui, ó, bem embaixo do oxigênio. E o selênio, bem embaixo do enxofre. E o telúrio, bem embaixo do selênio. Então, eles estavam na mesma coluna esse tempo todo. Então, eles são do mesmo grupo, da mesma família, eles têm propriedades semelhantes? Sim, tá? Por fim, flúor, cloro e iodo, todos esses são da 17. Titânio tá lá no meio dos metais de transição, né? Então ele é lá do nosso grupo 4, eu acho. Grupo 4, daquele meio, daquela bagunça que tem lá. O alumínio, a gente tem ele lá no grupo 13 e o cálcio no grupo 2. Todo mundo aqui estava misturado na tabela periódica, tá? Então, o único, né, a única possibilidade de resposta correta seria o quê? Letra C ali, beleza? Para a gente finalizar, última questão da prova, e eu falei que isso era importante. Em uma prova no colégio, um aluno fez a distribuição eletrônica de um elemento. Após, ele percebeu que o último nível ocupado por elétrons era o terceiro, né? Era o 3, mas tanto faz, terceiro. E o último subnível preenchido era o 3p6. O elemento que o aluno fez a distribuição está no... E aí, vamos lá. E encontrei um erro nessa questão aí, hein? Mas vamos lá. Se a gente fizer a distribuição desse cara, coloquei errado aqui o gabarito, ó. Isso vai dar um problema. Mas vamos lá. O último nível ocupado era o terceiro. Então ele vai estar na terceira linha. Beleza? Agora, essa distribuição aí, a gente percebeu que ele terminou no 3p6. Então, o último subnível ocupado com elétrons é terminado em p6. Qual é o macete que eu ensinei para vocês? Lembrem a posição dos seus átomos ali. Lembrem aonde eles ficam, tá? Por quê? Se você pegar e saber que os elementos que terminam em S são ali no comecinho, você sabe que é aquelas colunas grandes ali do começo. Depois vem o D, que é aquela parte alongada da tabela. Depois vem o P, que são as próximas colunas altas. E lá embaixo tem o F, né? S, D, P e F. Então eu sei que meu elemento está lá na direita. Quantos elétrons cabem no meu subnível P? Se eu quisesse fazer uma distribuição, eu poderia ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o sexto elétron, né? Depois eu tinha que passar para o próximo subnível. Mas ele aguenta 6. Então, eu tenho que pensar o seguinte. As minhas colunas aqui... Espera aí que eu vou tentar fazer um quadrado. As minhas colunas aqui do meu nível P, né, do meu bloco P, tem que corresponder à quantidade de elétrons que cabem no meu subnível P. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Por quê? Porque na primeira é o P1, na segunda é o P2, na terceira é o P3, na quarta é o P4, na quinta é o P5
e na sexta é o P6. No nosso grupo P6 aqui, né, a gente tem um grupo chamado gases nobres. E esses gases nobres, a gente vai colocar eles como o nosso nome da coluna, o nosso nome do nosso grupo. Seria letra E, né? Aqui tá a letra B, mas arrume isso aí depois, tá? Então, de boa, acredito aí que essa prova tenha sido tranquila, né? Tava muito parecida com a nossa revisão e tudo que a gente passou antes. Então, espero que vocês tenham aí tirado as dúvidas de vocês, né? Caso você tivesse ansioso para saber se você acertou ou não, tá aí as suas respostas. Só essa última aqui que ignora esse gabarito, vou mudar isso aqui depois. Mas de resto, tranquilo. Vocês perceberam aí como que vão funcionar as nossas provas, né? A gente já teve muitas provas até agora, pelo menos. Então, acho que vocês já entenderam como é que vai funcionar. Tarefa de casa, o que eu falar que é importante de verdade, não só para você passar, mas para você se virar lá no futuro quando encarar essa mesma questão em alguma prova que você for fazer. Então, de resto, tranquilo, né? A gente fica por aqui e a gente se vê aí nas nossas próximas aulas. Falou!